Olá, pessoal. Como eu havia dito, então, hoje o programa gravado na Câmara Municipal de Avaré, o programa Direito e Cidadania. Nós vamos tratar de vários temas, sempre abordando 30 anos da Constituição Federal. Vamos iniciar com o Dr. Jair Pena Júnior. Dr. Jair, que é juiz de direito aqui na cidade de Avaré, vai tratar do tema efetividade dos direitos fundamentais e o poder judiciário. Dr. Jair, muito obrigado por ter aceitado o convite e a palavra está com o senhor. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Wagner por mais esse convite para participar aqui da Semana Jurídica. Prometo a todos que vai ser mais ou menos uns 32 segundos de exposição. A Semana Jurídica é mais ou menos uma semana do saco cheio, né? Ninguém está muito afim de se preocupar, então a minha ideia é não cansá-los ainda mais, já no mês de agosto, término de ano, ou para alguns, para outros não. Então eu vou me cingir a alguns tópicos e o tema seria 30 anos da Constituição. E eu mudei um pouquinho esse recorte que eu tinha passado para o Dr. Wagner, que ficou mais ou menos conquistas e desafios, porque em 30 anos de Constituição é possível falar aqui 30 horas, pelo menos, sobre o que aconteceu nesses 30 anos e quais as perspectivas para o futuro da nossa Constituição. E tudo hoje é constitucional. Quando eu estudava para concurso lá no ano de 2004, costumava-se falar que o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser utilizado até em execução de título extrajudicial. E de fato pode mesmo, porque até o próprio Código de Processo Civil, o anterior e o atual, prevêem que a execução deve ser feita da maneira menos gravosa para o devedor. Então se coloca aí o princípio da dignidade da pessoa humana. E a nossa Constituição, ela é uma Constituição analítica, ela é uma Constituição prolixa, ela tem muitas disposições e acaba que vivemos um tempo de, entre aspas, o totalitarismo, que é uma palavra meio feia, mas um totalitarismo constitucional. Alguns chamam isso de constitucionalização do direito, o professor Gustavo Tepedino costuma falar muito disso. Então eu dividi em 3 frentes aqui a minha exposição, brevemente, e seria uma introdução com os aspectos históricos da Constituinte, bem breves. Costuma-se dizer que quem não conhece o passado está fadado a repetir os erros. Alguma verdade deve existir nisso, embora não concorde totalmente com ela, mas é possível que nós entendamos alguns aspectos só de vermos o que aconteceu naquele período, naqueles 18 meses de trabalho da Assembleia Constituinte. Será que foi uma Assembleia? Será que não foi? Uma segunda parte seriam as conquistas. Também falar de conquistas. Quais foram as conquistas? Seriam muitíssimas, embora a gente ache que não, né? Nós temos a nossa velha síndrome de vira-lata, que acha que no Brasil nada é bom, né? Nada dá certo, está tudo errado. Temos muita coisa errada, mas temos muita coisa boa também. Então eu pensei algumas pouquíssimas coisas aqui. Elegi, na verdade, arbitrariamente, confesso, 2 conquistas nesse período e, por fim, alguns desafios, e que, na realidade, se cinge a apenas um desafio, que, ao final, eu os colocarei a par. Bem, como todos nós sabemos, a nossa Constituição de 1988, ela veio a lume naquele período pós-ditadura, no ocaso da ditadura militar, no movimento das diretas já, na eleição de um primeiro presidente civil, que foi Tancredo Neves, eleito lá em 15 de janeiro de 1985, foram eleitos com o vice José Sarney, eleito pelo colégio eleitoral, foi um voto indireto. E, dentre as promessas de campanha, se é que podia chamar de campanha, estava a convocação de uma Assembleia Constituinte, para que viesse a lume uma nova Constituição. Todos sabemos, Tancredo Neves faleceu,
assumiu o José Sarney, e o José Sarney cumpriu a promessa de campanha. E lá em 27 de... Eu anotei os dados aqui, porque é difícil decorar tudo. Em 27 de novembro de 1985, ele enviou o projeto de emenda constitucional, a emenda à Constituição de 67, em que convocava essa Assembleia Nacional Constituinte com deputados eleitos em 15 de novembro de 86, e também, deputados e senadores, e também participariam dessa Assembleia alguns senadores que foram eleitos 4 anos antes. Também não sou professor de história, mas todos lembram aqui dos senadores biônicos, que eram eleitos pelo regime militar. Esses senadores também participaram da Assembleia Nacional Constituinte, embora não tenham sido eleitos. E essa Assembleia ela foi instalada em 1º de fevereiro de 1987, toda uma formalidade, foi instalada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que na época era o ministro Moreira Alves, e participaram dessa Assembleia 559 membros. Eram 487 deputados federais e 72 senadores, e essa Assembleia seria reunida unicameralmente. O Brasil adota o bicameralismo, Câmara Alta, Senado Federal, Câmara Baixa, deputados federais, mas os trabalhos seriam feitos de forma unicameral, com voto idêntico para cada um. Voto de senador e voto de deputado valia a mesma coisa. E, por conta desse trâmite todo, já surgiu um primeiro problema. Qual foi o primeiro problema? Em geral, quem obtém o poder tende a se agarrar a ele com todas as forças. E não prevaleceu a tese de que uma Assembleia Constituinte ela deveria ser dissolvida após os trabalhos, após o exercício do poder constituinte originário, ela deveria ser dissolvida. No entanto, não prevaleceu essa tese, e o Congresso, então eleito, ao Congresso, então eleito, foram atribuídos os poderes de uma Assembleia Nacional Constituinte e, posteriormente, eles participaram da legislatura. Continuaram os mesmos deputados e senadores que foram eleitos para a Assembleia. Isso explica, em parte, a razão da nossa Constituição ser analítica, porque tantas matérias foram constitucionalizadas, falando da capital, Brasília é capital, o português é o idioma, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, será mantido pela União, coisas absolutamente que não deveriam ser tratadas numa Constituição. Dentre outras matérias, por exemplo, alguns aspectos do sistema tributário. Então, essa forma da Assembleia Constituinte explica, em parte, porque eles iam continuar legislando, eles já sabiam disso, então eles teriam que moldar mais ou menos a Constituição conforme alguns interesses próprios. Olha, sou eu que vou ter que legislar nessa Constituição, então vamos colocar algumas coisas. E, em parte, é explicado por conta das forças que até então se digladiavam aí no meio político, e todas elas se fizeram representar nesse Congresso Constituinte, que, na verdade, se tornou a nossa Assembleia, nominalmente a Assembleia Constituinte. Então, a gente pega a Constituição, está lá, a Assembleia Nacional Constituinte, se reuniu, blá, blá, blá. E, por outro lado, essa circunstância também trouxe um outro questionamento um pouco mais grave. Alguns diziam, bom, se é um Congresso Constituinte, não é uma Assembleia Constituinte, na verdade, eles não exercem o poder constituinte originário. Na verdade, eles exercem um poder reformador. Eles não representam a soberania ali do povo. Então, na verdade, essa expressão da soberania popular não se verifica. Isso geraria uma grave crise de legitimidade da nossa própria Constituição. Se não é o objeto, então seria equivalente à emenda 1 de 69, que reformou integralmente quase a Constituição de 67, mas não. Como pondera o professor Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, o poder constituinte originário está numa confluência entre a política e o direito. E uma das maiores características é a existência de uma mobilização popular em um dado momento histórico, em torno de determinados valores, em torno
de uma concepção específica e diferenciada do que é o direito, do que é a Constituição, e, sem sombra de dúvidas, isso existia nos movimentos ali de 84 a 85. Então, ele diz, olha, então, se observar essas características, sim, o Congresso Constituinte exercia o poder constituinte originário, até porque sabemos todas as características do poder constituinte originário, quais são? Eles são os atributos. Ele é inicial, autônomo e incondicionado. Inicial, porque ele instala uma nova ordem jurídica, um novo Estado. Autônomo, porque independe de qualquer outro poder. E incondicionado, ou seja, formalmente, ele não deve obedecer nenhum rito específico. Portanto, se a forma eleita naquela época foi Congresso Constituinte, uma emenda a uma Constituição anterior convocando essa Assembleia Constituinte, nem por isso, diante dessas características do poder constituinte originário, nem por isso há uma deslegitimação da Constituição. A Constituição é, sim, decorrência do poder constituinte originário. Já nem havia Constituição e já havia discussão sobre a Constituição, como tudo no Brasil. E os trabalhos dessa Constituinte foi instalada. Os trabalhos se deram em 3 frentes. Primeiro, nas comissões temáticas. Foram formadas comissões temáticas. Foi formada uma comissão de sistematização. E, por fim, havia o plenário. Essas comissões temáticas, obviamente, tratavam de matérias específicas, economia, meio ambiente, etc. E se formaram 8 comissões temáticas, e cada uma dessas comissões temáticas se subdividiu em 3 subcomissões. E é no total de 24 comissões e subcomissões no total. Essas subcomissões, elas tinham como função o encaminhamento de relatórios às comissões, que, por sua vez, compendiavam o número de dispositivos e encaminhavam para a comissão de sistematização. Essa comissão de sistematização ela era responsável por dar a forma. Vamos colocar aqui no título 1, no título 2, no título 3, no capítulo tal. E essa comissão de sistematização, ela já sofreu alguns influxos políticos e já mais uma demonstração dessa peculiaridade do nosso Congresso, da nossa Assembleia Constituinte, e prevaleceu ali o entendimento de uma ala mais progressista dos deputados e senadores, que era, na época, era capitaneada pelo PMDB, deputado Mário Covas, e produziu um texto, e aqui eu abro aspas, que eu extraí de um livro: a esquerda do plenário nacionalista e com forte presença do Estado na economia e ampla proteção aos trabalhadores. Foi esse o texto formatado nessa comissão de sistematização. Vencido esse trabalho, essa comissão encaminhou o projeto de Constituição ao plenário. E lá no plenário, outras forças antagônicas, agora liberal-conservadoras, agiram, e como a nossa história é cíclica, essa força liberal-conservadora era denominado Centro Democrático, apelidado de Centrão. Qualquer coincidência com o que acontece hoje não é... Não. E esse Centrão impôs algumas alterações substanciais no texto, que foram, ao final, aprovados. Mas parou, voltou. E todo esse trabalho foi precedido de uma outra questão. A ideia do presidente Tancredo Neves é comum no Brasil isso, era que fosse encaminhado à Assembleia um anteprojeto de Constituição. E, para isso, o presidente José Sarney, encampando essa ideia, formou uma comissão de notáveis. Nós temos essa mania aqui no Brasil, nós vamos fazer uma comissão de notáveis, pessoas, aconteceu o Código de Processo Civil, acontece de vez em quando.
é que, infelizmente, o material humano do Congresso, em geral, ele é tão ruim que precisa ter alguma coisa antes ali para eles trabalharem. Essa comissão foi presidida pelo jurista Afonso Arinos, foi denominada Comissão Afonso Arinos. Foi produzido um texto, um anteprojeto muito bom, com uma sistemática excelente, mas ali o presidente Ulisses Guimarães não queria nada de fora, vindo do Executivo, o presidente Sarney não tinha uma força política muito grande, e acabou-se que ignoraram completamente esse projeto e tocaram o barco lá da forma que eles entenderam melhor. E acabaram, então, em 5 de outubro de 1988, aprovaram a nossa Constituição, que o presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, todo mundo sabe, denominou de Constituição Cidadã. E essa Constituição, à época, ela era precedida de um preâmbulo, possuía 245 artigos, 9 títulos, 70 disposições constitucionais transitórias. E todo esse tempo de trabalho durou 18 meses. E, atualmente, a nossa Constituição conta com 250 artigos, 114 disposições transitórias, 105 emendas constitucionais, sendo 99 emendas decorrentes do Poder Constituinte Reformador e 6 emendas de revisão. Em razão desse último aspecto, essas emendas, alguns entendem que no aniversário de 30 anos da Constituição, a Constituição merece uma nova Constituição, merece ser substituída. Alguns entendem que, quando eu estudava ainda, lá em 99, comecei a estudar Direito Constitucional, quando entrei na faculdade em 99, já à época havia 30 e poucas emendas, os professores costumavam dizer, não, isso daí é um Frankenstein, isso daí já não é mais a Constituição, precisamos de uma Constituição nova. Então, há mais de 15 anos, quase 20 anos, eu escuto que se precisa de uma nova Constituição. Como se, advindo uma nova Constituição, os problemas fossem resolvidos, não haveria um novo governo que quisesse adaptar a Constituição aos interesses específicos, como aconteceu em 98, como acontece ainda. De fato, uma nova Constituição seria, sim, repetir erros do passado. O que nós não precisamos não é de uma nova Constituição, o que nós precisamos é dessa Constituição. O que nós precisamos é que essa Constituição seja, como aqui eu vou falar, seja observada. Mas eu coloquei aqui, nova Constituição, interrogação. Cada um tem a sua própria opinião sobre isso. A mim me parece que não procedem as críticas. Olha, isso não é a mesma Constituição de 88. É sim, nós temos uma proteção muito grande contra esses problemas, que são as cláusulas pétreas. Nós conhecemos. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, ele imutabiliza determinadas matérias. Determinadas matérias não podem ser sequer objeto de deliberação. E são matérias que são o núcleo da Constituição, o núcleo essencial da Constituição. É o que dá cara à nossa Constituição, que é a forma federativa, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos fundamentais. A Constituição diz direitos individuais, mas não há dúvida que se refere a todos os direitos fundamentais. Essa é a nossa Constituição. Esses 4 incisos. Portanto, a Constituição é a mesma. O que essas 105 emendas, elas só versaram, em geral, sobre a estrutura do Estado, sistema tributário, sistema da Previdência. Jamais se tocou em direitos fundamentais com mais ênfase, embora a Previdência seja um direito fundamental social. Agora, recentemente, houve uma reforma trabalhista, que também tangenciou ali os direitos fundamentais, os direitos sociais, mas nova Constituição, totalmente desnecessária. É a mesma Constituição, não é Frankenstein, não é nada disso. É a nossa Constituição que agora se torna uma jovem adulta com 30 anos. E quais foram as conquistas? Como eu disse, eu elegi de forma totalmente arbitrária, eu escolhi isso daqui. Houve várias outras conquistas, mas como faltam 20 segundos dos meus 32, eu elegi apenas algumas poucas. Bom, primeira delas, em sede normativa especificamente. O rol de direitos fundamentais da Constituição,
ele tem uma peculiaridade que, em geral, eu, particularmente, alguns anos atrás, apenas que eu me atentei para isso, que se refere à posição topográfica do rol de direitos fundamentais. Até então, até a Constituição de 67, com a emenda de 1 de 69, a estrutura das constituições era mais ou menos o seguinte: estrutura do Estado, dos poderes, organizava-se o Estado, e lá no final da Constituição, quase no finalzinho, quase no último artigo, se previa um rol de direitos fundamentais. A Constituição de 88, ela se modificou. O Dr. Wagner está dizendo que eu tenho só 4 minutos, então vamos mais rápido. Ela modificou esse panorama e trouxe já para o título 2, já no início da Constituição. Estão lá os direitos e garantias fundamentais. Mas por quê? Isso aí tem alguma relevância jurídica? Ela tem uma relevância simbólica, porque após a Segunda Guerra houve uma primazia dos direitos fundamentais. E a nossa Constituição manda um recado, quando ela coloca no título 2. Ela fala: olha, Estado, você existe para o indivíduo, então o mais importante é o indivíduo. E já de cara nós vamos dizer: ó, o indivíduo tem esse direito. Depois a gente trata da estrutura do Estado, agora nós vamos tratar de direitos fundamentais. Esse é o recado, essa função simbólica da topografia do rol de direitos. E uma segunda conquista, que eu diria, mais importante, vou pular aqui alguns outros, mas essa é muito mais importante, se refere a superação de uma classificação que já era dominante. Todos se lembram aqui das aulas de direito constitucional do Dr. Wagner, da doutora Carolina, que falavam lá as normas de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma programática, norma constitucional de eficácia limitada, conteúdo programático. As normas constitucionais programáticas, elas tratam, em geral, de alguns temas muito graves na Constituição. E o mais grave deles é o direito à saúde. O direito à saúde ele vem previsto em normas programáticas. Se você pegar o artigo 196 e ler, é tudo programático, é tudo programas. Isso lá são exortações, era o que se entendia, são exortações. E lá no ano 2000, o Supremo Tribunal Federal veio e falou, lá no recurso extraordinário, eu anotei aqui, porque é importante, 2.712, perdão, 27.000, errei de novo, 271.286. Versava sobre direito à saúde, entrega de medicamentos para controle de HIV. O ministro Celso de Mello falou o seguinte: as normas programáticas não podem se converter, palavras dele aqui, em uma promessa constitucional inconsequente. Norma programática não é promessa constitucional inconsequente. Não pode o Estado concretizar esses direitos fundamentais quando bem quiser. Não. Até o ano 2000 era assim. A partir do ano 2000 mudou. Então, a quantidade de ações sobre medicamentos que nós temos é imensa. Essa foi uma grande conquista também. E isso nada mais é do que a consagração da plena justiciabilidade dos direitos sociais, que é o que se vem discutindo há muito tempo. É necessário interposir-se os legisladores? Precisa de lei ordinária? Não, a Constituição já diz: saúde é direito de todos e dever do Estado, ponto, final, exclamação, na outra linha, travessão, parágrafo. Acabou. Então, é possível ingressar com a ação, pedir o que é necessário, com base na Constituição. E já vou terminando, Dr. Wagner. Desafios. Quais são os desafios da nossa Constituição? Eu acho que é um desafio só. Efetivação da Constituição, especificamente, efetivação dos direitos fundamentais, nada mais. E uma efetivação por meio do legislativo, com leis que viabilizem essas prestações materiais, por meio do executivo, que tragam para perto da população essas prestações, e também por meio do judiciário, que muitas vezes o judiciário é acusado de ativismo. Hoje em dia, você quer xingar o juiz, você fala: você é ativista. Aí você compra a briga com o cara, já dá briga mesmo, já sai na mão, e aí virou ofensa. Falar que o juiz é ativista virou ofensa. Mas a questão é ligada a esse ponto da plena justiciabilidade dos direitos fundamentais, dos direitos sociais.
está o ponto seguinte: não há interferência, não há ofensa à separação de poderes. O judiciário só concretiza a Constituição, só determina que se concretize, não é o judiciário assim, só determina que se concretize. E mais, o judiciário jamais pode se quedar inerte diante da omissão dos outros poderes. A inconstitucionalidade por omissão é até objeto de uma ação específica, inovação da Constituição de 88. A inconstitucionalidade por omissão é tão grave quanto a inconstitucionalidade nomodinâmica, nomoestática, não importa, formal, material, não importa. Deve ser extirpada tanto quanto a qualquer outro tipo de inconstitucionalidade. E, por fim, para tal concretização, é necessária a previsão de instrumentos processuais adequados. Isso está ligado à concretização por meio do Poder Legislativo, também do Poder Executivo, mas está ligado diretamente ao Poder Judiciário. É necessário que o juiz tenha poderes para que se efetive esses direitos fundamentais. Conversava há pouco com um professor aqui, olha, está difícil, eu ganhei ação, mas não cumprem. O Executivo não cumpre. Quantas e quantas vezes eu mandei ofício para o prefeito, mandei ofício para a secretária, mandei ofício para o vento. Não era a mesma coisa que falar com o vento. Não adianta, não cumpre. Se não houver instrumentos processuais adequados, os direitos fundamentais estão fadados ao insucesso, à inobservância, à ineficácia social. Simples. E 2 instrumentos processuais adequados, a nosso ver, que vieram a lume recentemente. O primeiro, o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil de 2015, que possibilita que o juiz determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Nisso aqui cabe tudo. Cabe tudo. E muita gente está com medo. Podem ter certeza. Muita gente está com medo. Tem muito prefeito com medo, tem muito vereador com medo, tem muito deputado com medo disso daqui. E aí vem muitos sofismas. Olha, aí poder demais para juiz é um ser que não merece confiança, então é muito poder. O STJ recentemente, em partes, manteve o entendimento de que pode sim bloquear a carteira de motorista para que se efetive uma execução, que dirá em termos de direitos fundamentais. Pode-se englobar a prisão de alguém aqui? Entre a vida de uma pessoa que está morrendo e a liberdade de um secretário de saúde, de um médico que não quer cumprir uma decisão judicial, o que prevalece? Qual é a ponderação dos valores aqui? Quem vai perder tudo se o direito não for efetivado? Quem vai preso ou quem morre? E o artigo 497 também do Código de Processo Civil, que diz que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente pedido, considerará a tutela específica ou determinará providências que asseguram a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, que aqui também cabe tudo. Esses 2 dispositivos, eles são muito elogiados pelo professor Luiz Guilherme Marinoni. Ele dizia há muito tempo que há necessidade de instrumentos processuais adequados para questões não patrimoniais. E, em geral, em 99%, os direitos fundamentais têm cunho não patrimonial. E o nosso código anterior, nossa legislação anterior, fazia de conta que executar uma determinação judicial de providenciar uma cirurgia é a mesma coisa que executar um cheque. O que sabemos todos, não é? E a última reflexão que fica para os senhores: existem limites para a efetivação desses direitos? Será que quando a Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, ela é direito de todos, obviamente, mas é dever do Estado em relação a todos? O Ike Batista, o Silvio Santos, entra no hospital, olha, eu quero uma aspirina. Ah, pô, seu Silvio, vai comprar na farmácia, né, meu amigo? Você vai pedir a aspirina aqui? Será? Essa é uma questão extremamente difícil. E naquele precedente que eu citei para os senhores, que é o que eu tenho seguido geralmente na judicatura, o Supremo fez alusão à garantia do mínimo existencial. O Estado é obrigado a garantir o mínimo existencial para aqueles que não podem prover por si próprios. Porém, como eu disse, os senhores são o futuro, são os acadêmicos que são o futuro, os senhores que vão decidir o que nós queremos, como é que nós vamos fazer. Vai ter dinheiro para todo mundo? Vamos efetivar tanto para o Silvio Santos como para o seu José das Couves, aí, que não tem nem roupa direito para vestir.
é isso que eu tinha para expor para os senhores. Agradeço e peço desculpas por ter excedido o tempo. Doutor Jair, muito obrigado pelos ensinamentos. No próximo bloco, nós teremos a doutora Maria Cláudia Ferraz, que vai tratar do tema Lei Maria da Penha. Aguarde e voltaremos já.